Jesus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, te adorando com estes louvores, uma palavra. E agora, Pai, vem falar conosco mais uma vez. Nós viemos porque precisamos muito da Tua ajuda. Estenda a Tua mão, Pai, para curar, para libertar, para salvar, para colocar em ordem aquelas coisas que ainda restam. Restam muitas coisas em nós que precisamos que o Senhor ponha em ordem. Nossas vidas diárias, nossas vidas financeiras, sociais, conjugais. Venha pôr em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. Pelo poder de Jesus Cristo nós te pedimos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Em Números capítulo 22, versículo 31. Livro de Números. Vamos continuar nesta noite o estudo desta mensagem que estamos estudando nas sextas-feiras. Muda Deus seu parecer. Nós vamos prosseguir no parágrafo 43. Mas a escritura base está em Números 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Senhor, nos ajude, podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir aqui nesta mensagem, estamos estudando ela na sexta-feira. Página 6, parágrafo 43. Vamos bem devagar. Você que tem a mensagem trouxe, nos acompanhe, e quando pararmos para refletir o que foi lido, você pare também. Parágrafo 43, o profeta disse sobre Balaão, essa escritura que lemos de Balaão. Parágrafo 43, ele disse, o profeta disse: tenha isto em mente. Ele sabe o que está em seu coração. Deus sabe. Ele sabia o que havia no coração de Balaão. O motivo e objetivo pelo qual ele estava empenhando aquele trabalho para ir amaldiçoar a Israel. Deus sabia o porquê Balaão se tornou um teimoso. Ele sabe qual a sua intenção. Ó Deus, vamos orar. Ó Deus, ajude-nos corrigir nossas más intenções, nossos maus objetivos, nossos maus propósitos sejam tirados de nós. Não importa o que dissermos, Ele sabe qual é a sua intenção. Deus conhece tudo, não tem jeito de nós escondermos nada dele. 44. E isto sempre causou problemas. As más intenções, os maus propósitos, sempre causou problemas. E sempre o natural, sempre tenta, desde que Caim destruiu Abel, o natural sempre tem tentado destruir os efeitos do espiritual.
e mais do que nunca nesta hora qual estamos vivendo. O natural está fazendo tudo para destruir o espiritual da sua vida. Tudo que o diabo quer fazer hoje é tirar da noiva, da igreja, o pouquinho que existe do espiritual e naturalizar, ou seja, carnalizar, banalizar. Veja, ele tem tentado destruir os efeitos do espiritual. Nós encontramos que é a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa hoje. Isto prova que isto vem de Satanás. Satanás tentando, é o Caim matando Abel de novo. O natural matando o espiritual de novo. Com que, vamos pensar um pouquinho agora, com que Satanás está tentando matar o espiritual de nossas vidas? Com que? Aí você mesmo sabe responder, com substituição. Substituindo a Bíblia com revistas, com celulares, substituindo a mensagem com brincadeiras, visitinhas e coisas assim, ocupações extras. O Caim novamente matando Abel, o natural matando o espiritual. Essa guerra nunca acabou, nunca. Ela começou lá no Éden e ela tem percorrido idades, mais idades, gerações, mais gerações, e tem chegado até aqui no desfecho final, e chegou a nós. Abaixa o meu retorno um pouquinho, irmão. Chegou a nós hoje. Ou você destrói seu inimigo, este inimigo. Como você destrói ele? Como? Ignorando, não dando ouvido para ele, não dando água para ele. Esse Caim está vivo. Como você não deixará Caim lhe matar? É você não dando água para ele, não dando ouvido, não deixando ele te incentivar, não deixando ele te vencer. Quando ele te disser não leia a Bíblia, você diz agora que eu vou ler. Quando ele te disser não leia a mensagem, você diz agora que eu vou ler. Quando ele te disser não vai orar, você diga agora que eu vou orar. Isto é você não deixar o Caim matar o Abel de novo. Meu retorno, abaixa um pouquinho. Deus, está bom. Nós encontramos que é a mesma coisa hoje, exatamente a mesma coisa hoje. Isto prova que isto vem de Satanás, velho inimigo da palavra. O velho inimigo do Espírito Santo, o velho Caim lá do Éden, porque é ciúme e personificação da verdade. Sempre o natural pelejou contra o espiritual por ciúme. Caim matou Abel por ciúmes. Balaão estava perseguindo Israel a pedido de Balaque por ciúmes. Você tem que saber disso, irmão. O objetivo de Satanás é a sua alma, é a nossa alma, é a derrota de nossa alma. Sabe por quê? Sabe por quê que o diabo tem ciúmes de nós? De nos ver na palavra? Sabe por quê? Está escrito lá em Ezequiel capítulo 28, verso 13, que Satanás ocupou o lugar que nós ocupamos um dia. Ele era um anjo de luz, andava entre pedras afogueadas, era um querubim protetor. Porém, desde que ele não pôde, por causa do pecado, da iniquidade, lá está escrito até que achou iniquidade nele. Quando isto aconteceu, ele não pôde permanecer lá, neste lugar onde você está hoje.
Você é este anjo de luz hoje. Porque você anda na luz, você se torna a luz. E aí o diabo, que é este velho Caim, ele tem ciúmes de ver você nisto. Ele faz tudo para tirar esse estímulo que há na sua alma por andar nesse caminho, esse alto caminho. Ele faz tudo para tirar o espiritual de você e fazer de você como ele é, um carnal. Esta guerra nunca acabou. Ele faz tudo para te desanimar, irmão Edinho. Para te desanimar, para fazer de você um crente desanimado, desnutrido. É o velho Caim. Ele tinha ciúmes de Abel. Agora o parágrafo 45. Assim, nós realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Ele sempre mantém isto verdadeiro. Então, todo o tempo que você ler a Bíblia é o que ela quis dizer, o que ela disse. 46. Mas ele tem vontade permissiva. Deus tem duas vontades, a perfeita e a permissiva. Agora aí é onde o problema se encontra. Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus. A maioria das vezes nós, seres humanos, queremos operar na vontade permissiva de Deus. Ainda que não esteja certo, Ele fará sua vontade permissiva, Deus fará, contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Deus faz. Sabe por quê? Através da vontade permissiva, Ele fez Balaão mostrar de que semente ele era, de que genealogia ele era, sua gene. Ele colocou diante de Balaão o livre-arbítrio. Então é o que o profeta está dizendo. Deus faz com que a vontade permissiva mostre a vontade perfeita. Ou seja, mostra a origem dos fatos. Se Balaão tivesse a gene de Cristo, ele diria: nunca, nunca, Balaque, você pode me dar o dinheiro do mundo inteiro que eu não vou amaldiçoar Israel. Ele não venderia por dinheiro a palavra de Deus. Mas Deus deu aquela vontade permissiva. Quer ir, Balaão? Pode ir, pode ir. É igual um pai que tem um filho obediente, ainda que o pai manda: vai, meu filho, fumar, vai beber, meu filho. O filho não vai, porque ele não tem essa gene ruim. Vai, minha filha, vai para as boates. A filha não vai, porque a semente que está nela não deixa. A semente eleita que está nela não deixa. Ei, glória a Deus. Que nos segure, irmão, é a semente eleita. Não é proibição de pai, de mãe, de pastor, de diácono. O que segura a igreja na palavra é a sua eleição. Porque oportunidade você tem milhares por dia, O menino na escola, o pai botou o colarinho e disse: meu filho me obedece. Eu falo para ele cuidar direito lá na escola, ele cuida, ele não desvia. Oh, pai, como se fosse o pai que dá conta. Não dá nada. O que segura é aquela sementinha eleita que o filho tem no coração. Sementinha eleita que a filha tem no coração. Se não, irmão, ninguém. Cerca não segura ninguém. Cerca não segura marido, não segura mulher, não segura filho, não segura crente. O que segura é a semente eleita. É a eleição que força você a dizer não para o pecado. Oh, Deus, continua alimentando essa semente eleita dentro de nós.
Agora vamos ao 47. Nada dará errado com Deus. Nada. As pessoas dizem, Deus escreve certo em linhas tortas. Não. Deus escreve certo em linhas certas. Torta para nós, não é? Nós somos, Ele sabe exatamente onde o relógio está tiquetaqueando. No caso de Balaão, ele sabia que o reloginho estava certinho. Balaão tinha que ser aquilo. Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabia o que estava dentro de Balaão. Então o reloginho estava batendo certinho. Balaão estava desenvolvendo o ministério que tinha no seu coração. Você, irmão, desenvolve o ministério que Deus pôs no seu coração de ser um eleito, um filho. Hoje à noite não há nada errado. Irmão, entender isso é preciso de revelação. Senão nós ficamos batendo contra coisas que nunca vai resolver o problema. Veja, não há nada errado para Deus. Às vezes é errado para mim, para você. Caim estava certinho dentro do plano que ele deveria desenvolver. Lúcifer estava certinho dentro do plano que ele deveria desenvolver. Até certo tempo, Lúcifer é um anjo de luz, mas de um certo tempo para frente teve que apresentar iniquidade nele, como está escrito lá em Ezequiel 28, verso 20 por aí. Mas para Deus não foi surpresa. Deus sabia que eles desenvolveriam em si tal qualidade. Deus sabia que Abel desenvolveria revelação de quem era Deus. Deus sabia que Caim desenvolveria aquela revelação errada do que era o pecado. Legumes, aquele altar cheio de legumes. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria. Não tem nada errado. Você vê o mundão aí andando de cabeça para baixo, você diz, está tudo errado. Está nada. Está errado para nós, mas para a Bíblia diz que essas coisas aconteceriam, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, não é? Pela Bíblia está certinho. Dias de Noé era divórcio, casava e dava-se em casamento, separava. Dias de Ló era homossexualismo, sodomismo. Então está do jeitinho que a Bíblia diz que deveria estar. Tudo, nós pensamos que está errado, mas Ele sabe que está certo. Deve ser assim. Agora vamos puxar para nós, igreja. A igreja eleita está no lugar que ela deveria estar. A igreja mundana está. A igreja denominacional está cada vez mais mundana. Esse é o lugar que ela deveria estar. Mas a igreja eleita, estamos cada vez mais unidos à palavra. Amém? Então esse é o lugar correto de nós ocuparmos. Esse é o nosso lugar, na palavra, em Cristo. Não abrir mão nem de um tio, nem de um J da Bíblia. Então está certinho. O joio unido em feixe, o trigo unido aqui. Certinho. Amém. 48. Como no princípio, Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Ele essa não era a sua vontade perfeita. Quando Adão optou-se juntamente com Eva para ter aquela experiência com a serpente, não era a vontade perfeita. Porém, Deus teve que fazer aquilo uma vontade permissiva. Disse, vocês querem assim? Então vai ser assim, só que agora eu vou ter que manifestar algo que está em mim. Curador, ministério de ser curador, salvador, porque vai ter alguém perdido, doente. Mas ele não queria que isso fosse assim. Ele queria que o Éden fosse Éden até hoje. Filhos nascessem com a mulher sem dor, sem sexo, pela palavra. Ela
concebia, como Maria concebeu, não foi de José, foi da palavra de Deus. O óvulo já se engravidou, o gens já entrou no óvulo e já se fecundou ali, sem sexo. Era para ser assim até hoje. Até hoje. Então ele não queria que a carne interferisse no programa dele. Sexo é interferência da carne. As glândulas foram despertadas pelo pecado. 49. Mas veja você, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam atributos. O diabo sempre é perdedor. Quando o diabo deu aquele golpe lá no Éden, em Adão e Eva, ele pensou: agora eu ganhei de Deus. Já entrei no cenário ganhando. Agora vai ter dores para ter filho, vai ter a interferência humana, vai atrapalhar o programa do filho nascer pela palavra. Agora vai ser um golpe fatal e a humanidade vai estar toda perdida. Deus disse: não, para isso em mim já existe atributos de ser salvador, curador quando eles enfermarem, perdoador quando eles errarem. Em mim já existe atributos, levantador quando eles caírem. Então o diabo quebrou a cara logo de princípio lá, logo de início. Não era para ser assim, mas se acontecesse assim, Deus já tinha o antídoto pronto. Aleluia, irmão, Deus é bom demais. Deus pensou no primeiro plano, que era ninguém pecar, mas pensou em segundo plano. Deus sempre tem um segundo plano. Se não der certo esse, eu preparo para enfrentar o segundo. O segundo foi o pecado entrar, mas Deus interferir para salvar. Irmão, Deus tem um segundo plano para ti. Você errou, Deus tem o perdão. Você enfermou, Deus tem sua cura. Ele não queria que você enfermasse, mas enfermou, Deus tem o segundo plano, cura, perdão, libertação. Eu não queria que você se embaraçasse, mas embaraçou, Deus tem o segundo plano, desembaraço. Creia nele, creia, ele te ajudará. Oh, amado, Deus é bom demais. Deus cuida, Deus gosta de nos ajudar. Quando Ele nos fez das entranhas de si mesmo. Aleluia! Nele está um atributo. Eu estou lendo 49. E estas coisas que você vê mostrando agora são somente seus atributos sendo mostrados. Ele habitava sozinho lá no princípio, não é? Quando não havia nada, ele já existia como grande Elohim. Ele nem mesmo era Deus no princípio, que a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E enquanto não tinha criado ser humano, não tinha quem o adorasse. Então ele ainda não tinha esse título de Deus, ele era o Elohim. A palavra Elohim quer dizer o existente de si próprio. Ele existia para si mesmo, não tinha para quem existir. Mas ele já existia. Nem ainda era Deus. Deus era um objeto de adoração. Ele era grande eterno, era o grande eterno que cobria tudo. E nele estavam atributos. Atributos: consolador para os tristes, curador para os doentes, tais como ser pai, ser salvador, ser curador. E agora, como poderia ele, primeiro, página 7, viu? Primeiro, ele tinha de ser pai, porque isto prova que ele era pai. Ele não tinha jeito de criar sem ser pai. Se ele te criou, é porque ele é seu pai, espiritualmente falando. Mas ele habita sozinho, só ele é imortal. E agora, mas seus atributos têm de ser mostrados. Não tinha jeito de ele ficar sem mostrar seus atributos. Agora o parágrafo 50. Agora, para ser salvador,
para Ele mostrar que é Salvador, tem que haver algo perdido, tinha que haver. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Deus seria autor da frustração. Você acha que para Deus nos salvar, Ele nos jogou fora, para depois Ele mostrar que Ele é Salvador e nos trazer de volta? Não foi assim não. Deus não nos lançou fora, fomos nós, por livre e espontânea vontade, é que nos lançamos fora de Deus, lá em Gênesis 3, através de Adão e Eva. Veja, vamos repetir os 50. Agora, para ser Salvador, tem que haver algo perdido. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Quer dizer, Deus virou brincando conosco? Não, Deus não brinca conosco. Isso não seria adequado à sua santidade e ao seu grande juízo. Deus brincando com o nosso sentimento, não é? Mas Ele colocou o homem em livre arbítrio, sabendo que o homem ia cair. A única coisa que Ele deixou foi o homem com o seu livre arbítrio, direito de escolha. E quando Ele deixou o homem lá no Éden, a mulher, Adão e Eva, Deus sabia que eles iam optar pelo carnal, porque Deus fez eles carne, e carne é terra, só pende para as coisas terrenas. Deus, sabendo que delegaria ao homem esse direito de escolher, livre-arbítrio, Deus disse: eu vou me prevenir de cá, porque eles vão cair, eu sei que eles não vão aguentar a parada, segurar a coisa. Aí foi quando Ele criou em si os seus atributos: Salvador, curador, perdoador. Veja, mas não foi Ele que nos jogou fora para depois mostrar que Ele é Salvador, não. Fomos nós, através de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, pela nossa escolha, nosso livre-arbítrio, é que nos jogamos fora. Ou você acha que Deus é que manda o homem fumar, beber, matar, roubar? Não, é o homem que escolhe isso pelo seu livre-arbítrio. Deus não é mau, Ele respeita a sua escolha. Você escolhe ser um homem mau, Deus disse: você escolheu, você vai ser. Só que se um dia você se arrepender, lembra, eu estou aqui para te salvar. Estou aqui para te salvar. Só que Ele não interfere. Por isso que nós voltamos com a cabeça cheia de galo na cabeça. Nós voltamos com a cabeça cheia de galo na cabeça, tanto da cabeçada errada na quina da porta aqui, erramos ali, erramos acolá. Deus fica de lá com lágrima nos olhos, porém Ele respeita nosso livre-arbítrio. Deus respeita. Ele vê você com um copo de cachaça, Ele gostaria de pular lá e jogar aqui no chão, mas Ele disse: eu dei o livre-arbítrio para ele, eu tenho que respeitar a decisão dele. Ele vai se estragar todinho com aquilo, mas eu dei o livre-arbítrio, eu tenho que respeitar. Ele vê você lá com um cigarrão para estragar seus pulmões, Ele disse: não gostaria que ele fizesse isso, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio dele. Ele vai se estragar todinho, eu vou ter que curá-lo dos seus pulmões, do seu fígado, mas eu dei o livre-arbítrio para ele. Ele vê você lá com um revólver no cinto, mal intencionado para roubar, matar. Ele disse: ele vai se estragar todinho, eu não gostaria de vê-lo assim, porém eu dei o livre-arbítrio para ele, eu tenho que respeitar. Ele vai se espatifar todo, mas ele disse: meu filho, se um dia você ouvires a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar em você e te restituir de novo. Então não foi Deus que nos jogou fora, não. Ele só nos deu livre-arbítrio. Quem nos jogou fora fomos nós mesmos. Deus não é responsável pelos nossos desarranjos. Nós é que respondemos por eles. Deus não responde, não. Deus fica de lá, chorando, triste, sofrido. Ou eu não queria que fosse assim, eu não gostaria que fosse assim.
Mas eu vou esperar ele se arrepender para me ajudar ele. Eu vou esperar ela se arrepender para me ajudar ela. Irmão, Deus é bom demais. Ele fica lá no posto do dever dele, que é em sua palavra, esperando por mim, todo arrebentado, dizer: Deus, o Senhor me perdoa, Deus, eu errei, eu deixei sua palavra, me dê uma segunda chance, Deus. Aí Deus vira com aquele olhar lá, tem a foto lá, cadê, irmão? Põe lá na tela. Com aquele olhar lá, ele olha e diz: meu filho, para isso eu criei em mim atributos. Aquele olhar dele, ele te olha daquele jeitinho. Mombrana olhou para ele, naqueles olhos dele lá naquele milharal. Mombrana disse: eu caí como morto. João, em Apocalipse 1, ele olhou também para aqueles olhos. Ele disse: eu caí como morto. Daniel olhou para ele naqueles olhos. Daniel caiu como morto. Mas atrás daquele olhar, ele está dizendo: eu preparei para você atributo, para quando você precisasse, voltasse arrependido, eu pudesse estender a mão e te restaurar. Eu não queria que você se atrapalhasse, mas através do seu livre-arbítrio você decidiu se atrapalhar. Porém eu estou aqui esperando a hora de você acordar e clamar por mim, para me estender a mão e te levantar. Ah, que amigo que nós temos, irmãos. Jesus é o melhor amigo. É bom entender a Deus assim. Mas vamos de novo 50. Agora, para ser salvador tem que haver algo perdido. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Ele estaria brincando conosco, né? Isso não seria adequado à sua santidade, ao seu grande juízo. Mas ele colocou o homem em livre arbítrio, sabendo que o homem ia cair. A onisciência de Deus conhecia os nossos caminhos. E nisso então, ele se tornou homem. Deus veio e se tornou homem, Jesus. Ele próprio, para redimir o homem que caiu. Deus é espírito, em forma de espírito ele não podia sangrar, porque está escrito em Hebreus 9, 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deus em forma de espírito não podia sangrar, espírito não sangra. Então ele se tornou homem, tornou um de nós para poder derramar o sangue para nos redimir. Essa é a razão porque Jesus foi Emanuel, Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo, não seria amor, não é? Deus teve de vir ele próprio e tomar o lugar, o meu, o seu. Já pensou, amados? Deus tomou o meu lugar, olhou para nós e viu nós todos errados. Ele disse: mas eu vou lá tomar o lugar dele. Ele se tornou pecado por nós. Oh, amados, isso é amor. Deus é amor. E Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Como espírito ele não podia tomar o lugar do humano, ele tinha que se tornar humano. Ele teve que se fazer carne, na carne, seu próprio Filho Criador. 51. E ele mostrou aqui no princípio que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja você, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo. Está escrito aqui, você pode escrever isso lá em Gênesis 3. Escreva isso ao lado de Gênesis 3, lá na sua Bíblia. Deus nunca teve intenção dos seus filhos nascerem por sexo. Sexo foi a vontade permissiva. Deus permitiu a serpente desenvolver isto com Eva,
Porque Deus tinha dado o livre-arbítrio para Adão e Eva. Deus não podia interferir e dizer: para, não faça isso, eu não quero que seja assim. Eu não quero que a raça humana gere na terra assim. Houve uma interferência carnal em Gênesis 3. Mas você tem que saber, não foi pela vontade perfeita de Deus que o homem, a mulher viesse pelo sexo. Você pode saber disso, por causa do sexo, irmãos, é que se desenvolve toda a desgraça na terra. Toda desgraça, morte. Toda desgraça você pode saber que tem essa coisinha por detrás, é por interesse essa coisa. É vaidade pessoal, é promoção pessoal, riqueza, dinheiro é para ficar mais envaidecido. Sabe, tudo tem essa coisinha por detrás. Isso desenvolveu toda a desgraça sobre a terra. Toda a desgraça. Não foi, grifa isso, eu vou escrever na minha, você me dá um tempinho aí, 51, eu vou escrever aqui ao lado de Gênesis 3. Eu gosto de escrever porque aí, às vezes uma hora a gente está falando sobre o assunto e a gente não sabe onde está escrito. Muda Deus 51. Glória a Deus, estamos aprendendo. Mas foi permitido, qual em breve passará. Agora o 52. Agora nós verificamos que Moabe era um ilegítimo. O diabo nunca trabalha com semente legítima de Deus, ele trabalha sempre com ilegítimo. Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas. Ele veio de um incesto, não veio por uma coisa legítima. Moabe era um ilegítimo, para começar, porque era filho de Ló com sua própria filha. Agora note, como a igreja natural, Moabe representa a igreja natural, Moabe representa. E Israel, a igreja espiritual. Agora Israel, a noiva, representa os chamados para fora. E Moabe desenvolvia inveja de Israel. Ô irmão, o diabo tem inveja de você, porque ele veio pela uma via híbrida. Você, amados, não é filho do híbrido. Você não é híbrido. Você veio pela legítima palavra de Deus. Nós não somos filhos híbridos. Semente cruzada, não é nem batista nem metodista, é coisa cruzada. Nós viemos gerado pela palavra. Pela palavra. 53, a igreja, ela própria, a palavra igreja, significa o chamado para fora, sair. Aqueles que saíram, sai dela, povo meu, sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo. Não toquei suas coisas imundas. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo. Irmão, estas são frases que nós devemos falar para nós pelo menos umas 10 vezes por dia. Quando o diabo estiver te tentando a fazer a coisa errada, você diz: eu sou uma pessoa chamada para estar separada do mundo. Não posso te ouvir nisso não, Satanás. Eu sou uma igreja, eu sou igreja. Igreja quer dizer os chamados fora do mundo. Sempre nós temos que aprender a pregar para nós. Quando o diabo estiver te tentando, você quase não está aguentando mais, vai ceder. Lembre desse parágrafo 53. Eu sou parte da igreja de Jesus. E a palavra igreja quer dizer o chamado para fora do pecado. Eu não posso pecar porque eu sou parte da igreja. Eu sou um chamado fora disso.
Ô irmãos, irmãs, se você puder te convencer, você te livrará de muitos abismos. Nós devemos pregar para nós mesmos. Se nós conseguirmos nos convencer com estas verdades, nós nos livraremos de muitos passos errados, muitos abismos, muitos desastres. Vocês jovens, rapazes, moças, vocês devem usar essas frases para pregar para vocês mesmas, dia todo. Eu não posso fazer isso, eu sou parte da igreja, e a igreja é chamado para fora do pecado. Como eu posso ser igreja de Jesus e misturado com o pecado? Não, não vou! Porque você tem uma força de dizer o não. Você pode dizer sim, porém você pode dizer não para coisas erradas. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo, para fora do caos do mundo. Você não é mais do mundo. Oh Deus, ajude nós nos convencermos disso. Nosso grande problema é que nós esquecemos destas colocações e de repente nos vemos envolvidos com o mundanismo, sendo que fomos chamados de igreja, os chamados fora. Deus, ajude-nos a lembrar disso nas nossas horas de tentações. 54. Como estava tentando dizer a outra noite para vocês, é quando você sabe que tem o penhor de sua eterna redenção agora mesmo em você, pelo batismo do Espírito Santo. Isto já vivificou em você. Você está agora ressuscitado com Ele e estamos assentados juntamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, você não é mais do mundo. Aleluia! Eu não sou mais do mundo. Por isso que eu não posso me deixar misturar com o mundo, porque Deus me tirou do mundo. Eu não posso me liberar a ser um mundano, porque eu sou parte da igreja, e igreja é os chamados fora. Vamos nos convencer dessas verdades. Quando nós conseguirmos pregar para nós mesmos, nos convencer que a verdade é a verdade e nós somos parte dela, nós vamos ser menos pecadores. Vamos pecar menos. Vamos ter mais força para dizer, eu sou crente. Aquela tentação vem, leia lá São Mateus 4 para você ver. Jesus era convencido que ele não era do mundo. O diabo vinha com aquela tentação, e Jesus redondamente dizia, não, vai-te Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus, saia do meu caminho. São Mateus 4. Por que Jesus falava tão duro com o diabo? Porque Jesus era um convertido. Jesus tinha convencido o homem de fora, que pro lado de dentro ele era 100% divino, mas pro lado de fora ele é 100% carne humana. Mas o de dentro dele tinha convencido o humano do lado de fora que ele não podia ser pecador. Oh Deus, ajude a nós, o de dentro que é Deus, convencer o de fora que nós não podemos ser pecadores. O irmão Brana diz, quando a igreja reconheceu o que ela é, acontecerá o rápido. É você que abre mão através do seu livre-arbítrio. Você que abre mão, se libera a prostituir, a pecar, a beber, a fumar, a matar, a roubar. É você que decide. São Mateus 4. Tudo que o diabo queria naquelas 3 tentações ali de São Mateus 4, era Jesus liberar o homem de dentro, liberar o homem de fora, para ele fazer aquelas pataquadas que o diabo estava ali inserindo. Mas Jesus, o homem de dentro, dominou o homem de fora e repreendeu nas barbas do diabo e disse, não, 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 não. Oh Jesus, irmãos, vamos pedir aquele homem de dentro encarnar mais em nós.
aquele homem que está encarnado no corpo chamado Jesus, que ele possa encarnar mais em nós, para que nossas reações sejam como foi as reações de Jesus. Você quer vencer? Veja o quanto de Deus você possui. Se você ama o mundo, suas afeições ainda estão nas coisas do mundo, então o amor de Deus nem mesmo está em você. Está vendo? Nós somos livres do mundo. Não há mais desejo. Não havia em Jesus desejo de atender aquela concupiscência da carne que o diabo estava forçando a ele ceder. Jesus era um homem nascido de novo. Você é um homem, você é uma mulher, um homem nascido de novo. Não há mais desejo em nós de sermos mundanos. Não! Nós temos que separar as coisas, irmão Arlon. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é ceder. Ser tentado, Jesus foi lá em São Mateus 4. E a Bíblia disse em Hebreus capítulo 4, a leitura que é usada toda quarta-feira, culto de oração, diz lá que Jesus foi tentado em tudo. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é ceder à tentação. Então, você não é mais escravo do pecado. O Filho nos libertou no Calvário. Aí Jesus vem no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda mais segundo a carne. Esse homem, sabe quem que é ele? É você. Esta mulher é você, irmã. Pastor, mas eu ainda anda. Não, você é tentada, mas você não anda mais no pecado. Você é tentado, mas você não anda mais no pecado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo a carne. Esse homem é o eleito, é eleita. O diabo fica batendo na sua mente dizendo: você pecou. Não, eu fui tentado, mas eu não pequei. São Tiago capítulo 1 verso 14 diz: o pecado consumado é que gera morte. Você foi tentado, mas você não consumou, você não morreu, você ainda tem vida. Aleluia. Aprenda a ouvir a palavra. Ouvindo a palavra, ela te tira dessas suposições ruins. Supõe-se que você caiu. Não caiu, você não praticou. Glória a Deus. O eleito é o de dentro. Agora é o 55. Em Hebreus, eu creio que no capítulo 10 disse: havia uma contínua recordação do pecado. Cada ano, aqueles corpos de animais eram oferecidos, lá no Velho Testamento, não é? Que era pacto de sangue de animais. Sangue de animal não tirava pecado, amenizava, mas não eliminava. Então todo ano eles tinham que vir oferecer outro animal, talvez pelos mesmos pecados. Mas nesse caso, o ministrante, uma vez purificado, não tem mais consciência do pecado, já ministrado pelo sangue de Deus, que nos divorcia para sempre do pecado. Sangue de animais lá no Velho Testamento não os divorciava, ano após ano eles continuavam pecando. Sangue de Jesus nos lavando, irmão, vamos pedir para Deus nos lavar totalmente. Ele nos divorcia do desejo de pecar. Não mais desejo de pecar. A carne até que deseja, mas a alma tem nojo. E a alma é como Jesus. Jesus 100% de dentro era divino, 100% de fora era carne. Só que a alma de Jesus venceu a carne. A alma sua, irmã, é 100% Deus, e ela tem poder sobre sua carne. A sua alma disse: eu não quero pecar, eu tenho nojo do pecado. A coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida.
A Bíblia diz em São Mateus 4 que o diabo deixou Jesus, que perdeu até o rumo da sua casa. Quando Jesus o expulsou, o repeliu. Quando você reprova o pecado, ele sai como faísca da bigorna de seu caminho. Você não nasceu para ser servo do pecado, você nasceu para ser servo da palavra de Deus, servos do Evangelho. Paulo, escrevendo a Filemão, ele disse: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Você é uma prisioneira de Deus, irmã. Você é um prisioneiro de Deus. Paulo disse: a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas na fé em Cristo Jesus. Você não dá conta de trair sua alma. Você não dá conta de denigrir sua alma. Ainda que sua carne queira, mas a sua alma, ela puxa a rédea e disse: não, quem manda aqui na casa sou eu. Não! Oh, amado, isso é lindo demais. Agora é qual? 56? Página 8 agora. E então a igreja natural é somente um grupo de pessoas. A igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Não é mais, eu nem mesmo chamo mais de igreja. Porque a igreja quer dizer o chamado fora, elas não podem nem ser chamadas de igreja mais. No entanto, tem lá nas frentes dos seus prédios, chamar igreja fulana, igreja beltrana, igreja ciclana. Só que está errado. Só que está errado. O Branco está dizendo, elas não podem ser chamadas de igreja, porque a palavra igreja quer dizer os chamados fora, os separados. Eu te pergunto, as denominações estão separadas de quê? De quê? Se elas estão separadas de uma coisa, é da palavra de Deus. Elas estão separadas, é da palavra de Deus. Mas do mundo, do pecado, misericórdia. Eu não gosto de me referir a isto. Eu gosto de me referir a isto uma vez, como uma casa de associação. Eles não podem ser chamados de igrejas, tem que ser chamado de casa de associação. Casa de associação metodista, casa de associação batista, casa de associação pentecostal. Parágrafo 57. Mas a igreja, você se encontra nela, irmão? É bom encontrarmos na igreja. Irmão Antônio Carlos, por mais ruim, difícil que esteja a vida, materialmente falando, mas nós estamos no melhor lugar. Nós somos parte da igreja de Deus na terra. Igreja quer dizer os chamados fora. Você está fora da Laodiceia. A igreja são os nascidos de novo, que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas. E assim nós ainda vemos isto, que Deus cumpre sua palavra. Agora Moabe olhou para baixo, para os campos, e viu Deus movendo-se no meio deste povo, que nem mesmo era uma nação organizada, Israel. Povo de Deus, irmãos, não é mundo, tem aquela organização vitrificada como as denominações têm, não. Um povo assim meio grosseiro, como Israel. Moabe tinha seus doutores, PhD e tanta coisa. Israel não, era um povo simples, grosseiro, porém a diferença era espiritual. A diferença entre você e o mundo, irmã, é o espírito, é a alma, é a eleição. Eles estavam somente vagueando por aí, de lugar para lugar. Israel. Moabe tinha uma nação firme deles, com escritura lavrada. Israel até então não tinha. Eles estavam peregrinando, passavam pelo meio de uma nação, no meio da outra, buscando a sua terra,
que Deus tinha prometido a Abraão. Eles não tinham sua terra. Assim é nós. Nós passamos meio desse povo aí, cada um tem suas torres altas, tudo organizada. Nós dizemos, não, minha morada não é aqui. Eu estou em busca da minha. Nós somos o Israel de Deus. Eles estavam somente vagueando, Israel, por aí de lugar em lugar. Mas a coisa estranha é que eles atacavam estas nações e as conquistavam. Israel atacava e as conquistava e vencia e passava por elas. Venceu Jericó, venceu Ai, venceu e tantos outros. Tudo que estava em seu caminho eles conquistaram. Assim é você, irmão. Todo diabo que queira parar no seu caminho, você passa por cima. Você vence. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Você vence. Israel não tinha uma terra fixa ali, mas eles estavam em busca da dele. Porém, até encontrar a terra, eles estavam passando como um trator de esteira. Irmãos, nós não fomos chamados para ser prisioneiro do pecado. Fomos chamados para seguir em frente, vencer, vencer, vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e conquistar nossa terra. Agora eles descobriram, Moabe contemplando isto, Balaque, ele olhou para baixo, para a nação de Israel e ele disse, o povo cobre toda a face da terra. Ele disse, e eles lambem as nações. Moabe tinha medo de Israel. Irmão, você tem que saber disso, ó irmã. O diabo tem medo de um crente. Crente tipo você. Crente tipo você. Moabe tinha pavor de Israel. O diabo tem pavor de um crente eleito. O diabo não dá conta de segurar um eleito, de vencer um eleito. Assim como Moabe não deu conta de parar Israel. Oh, glória a Deus, aleluia. Simplesmente como um boi lambendo a erva do campo, rapava tudo. Já viu o boi pastar? Passa a lingona lá, rapa tudo. Rapa que o pasto, se não chover para brotar de novo, o pasto fica todo rapado. Assim era Israel, onde ele passava, ele destruía tudo. Falando do natural, falando do espiritual. A promessa para nós, irmãos, é nós destruir cada porta do inimigo. O irmão Brana pregou uma tremenda mensagem com esse título: possuindo as portas do inimigo. Não é as portas do inimigo que tem que me possuir, não, é eu, é que tenho que possuí-las. Trancaram Sansão dentro de Gaza, dentro da cidade de Gaza. Disse, agora nós prendemos ele, vamos matar ele lá dentro. Quando amanheceu o dia, Sansão pegou as portas de Gaza, jogou nas costas. Dia amanheceu, ele estava lá em cima da serra com as portas de Gaza lá, jogado fora lá. As portas de Gaza tinha que não sei quantos quilos pesava, quase 1 tonelada, mas aquilo não deteve Sansão. O diabo tranca você dentro de um inferninho, mas quando ele menos percebe, você quebrou as portas do inferno e está prevalecendo com vitória. Irmão, vamos acreditar mais na nossa chamada. Vamos acreditar mais na nossa restauração. Amém, amém. Olha, sexta-feira que vem a gente prossegue. Tão doce, vamos lá, irmão Samuel. Tão doce, amanhã à noite dá o aviso aí, irmão Samuel. Irmão Edson Cundi, ele está nos ouvindo lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, agradecermos a Deus por estas palavras de vida, que nos edifica, que nos dá força para continuar.
Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos nesta hora por tua bondade, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, mas o Senhor tem derramado bênçãos, ó Pai, no meio da tua igreja, aonde isso tem vivificado as nossas almas, aonde isso tem nos dado coragem, Senhor, coragem para continuar caminhando, sabendo, ó Pai, que nós temos isto dentro de nós, que nós podemos, ó Pai, prevalecer diante do nosso inimigo, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra os teus filhos, Pai. Ó Deus, e nós te louvamos nesta noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue, ó Pai, conosco, que possamos voltar aos nossos lares na unção deste culto, Pai, na unção desta palavra, e que possamos voltar para te adorar novamente, ó Pai, no próximo culto, domingo de manhã, domingo à noite, amanhã ali em Taguatinga, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém.